estamos aqui para apresentar a aula número 3 do curso completo para botonistas iniciantes na regra de um toque disco liso, né? Então, na aula de hoje, nós vamos mostrar os procedimentos de como polir e lixar os botões, tá? Então, existem situações em que os jogadores, né, os botões, eles podem estar arranhados na parte superior, né, ter algum risco, né, que isso aí possa interferir na palheta quando você faz os lances. Então, se faz necessário você fazer um lixamento na parte superior do jogador, ou do botão, como queiram, né? De modo que você tenha essa superfície do jogador totalmente lisa, isento de arranhão, né? Pronta para ser polida, né? Por outro lado, nós temos também como lixar e polir a parte inferior do jogador, ou do botão, como queira, exatamente para que ele possa ter o menor atrito possível sobre a mesa, né? E daí ele ter um deslocamento uniforme durante a execução dos lances que realizamos durante uma partida de futebol de mesa. Bom, mas vamos iniciar aqui com a parte do lixamento e posteriormente vamos fazer os procedimentos de polimento da parte superior do jogador do botão, né? Então imagine você que um determinado botão, ele sofreu uma queda, alguma razão fez para ele ter alguns arranhões. Então existe um material específico e existe um procedimento específico para fazer a retirada desses arranhões. Então, quais são os acessórios que nós precisamos para fazer esse procedimento? Inicialmente, nós devemos ter dois depósitos plásticos, né? Um para colocar água com detergente e o outro para enxaguar o botão, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer esse trabalho, é comum os botões, de tanto se passar parafina em cima dele, ele ficar com aquela incrustação na parte superior, que é interessante você tirar, porque senão ele vai ficar impregnado na lixa, né? Então nós temos aqui esses dois recipientes para isso. Nós vamos precisar também de detergente líquido, que é exatamente para tirar essa incrustação. Vamos precisar também de flanelas de algodão, né, para limpeza e também para passar o produto que vai tirar os arranhões, né? E também vamos precisar do pano multiuso, né? Que é esse pano comumente usado nas cozinhas, né? Comprado em supermercado, né? Para fazer limpeza também. E vamos precisar de dois ingredientes, podemos chamar assim, que vai tirar os arranhões, que é esse lustramóvel, que eu vou usar aqui o Silva, né? Muito comum encontrar no supermercado. Também tem outros produtos similares, né? Mas eu vou usar esse aqui. E também vou usar o álcool líquido, né? A 46 graus, né? Como tem aqui. Não é álcool gel, é álcool líquido. E a gente vai ver durante o procedimento. E para finalizar, nós vamos usar dois tipos de lixa, né? Nós vamos usar uma lixa de número 600, tá? Uma lixa d'água de número 600, ok? E vamos usar também a lixa 1200, que é para dar um acabamento final, né? Para tirar os arranhões, ok? Então, qual é o procedimento? Então, vou pegar aqui dois jogadores, como vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar água no recipiente, introduzindo os botões, né, para fazer a lavagem, e colocar detergente líquido, né, para poder fazer a lavagem dos jogadores. Enquanto isso, enquanto o detergente reage aí, nós vamos colocar tanto a lixa 600 como a 1200, uma sobre a outra. Então vamos começar com a lixa 600, ela vai ficar em cima, e a lixa 1200 vai ficar abaixo. Lembrar também que para a gente fazer esse trabalho, é necessário que a gente tenha uma peça plana, de preferência de vidro, como vocês estão vendo aqui, um vidro de 6 milímetros, né? Esse aqui mede 50 por 30, né?
para que a gente possa colocar a lixa sobre essa superfície plana e também com água corrente para fazer o trabalho de lixamento, ok? Então, uma vez lavado com detergente os jogadores, a gente tira as incrustações. Lembrar que se você tiver anel, aliança, alguma coisa, é bom retirar, como vocês estão vendo aqui, porque um anel ou aliança, eles podem, na hora de você fazer os procedimentos de lixar e polir, ele arranhar novamente o jogador. Tá? Então, eu tirei aí essa minha aliança e aqui eu vou fazer a lavagem. Bom, uma vez lavados os botões e tirada essa incrustação, nós vamos deixar esse outro recipiente com água aqui, que é exatamente para enxaguar o jogador após o processo de lixamento. Então vamos lá começar com o primeiro botão, o primeiro jogador, né? E nós vamos pegar apenas a parte superior do botão. Tá? Esse procedimento ele é feito também na parte inferior, mas vamos dar o exemplo aqui na parte superior, tá? Então nós vamos deixar um pouco de água corrente sobre as duas lixas, começar com a lixa 600, nós sempre fazemos uma referência aqui do botão, como se fosse uma cruz, exatamente para você ir girando um quarto de volta a cada lixada. E os procedimentos, vamos estabelecer aqui uma série de 10 ciclos, sendo 5 no caso, que vai ser o ida e volta, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui e fazer 10 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Com a lixa 600 ainda, gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Terminamos a sequência 5. Agora vamos fazer mais 5 para inteirar os 10. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu fechei um ciclo de 360 graus. Vou repetir mais uma vez, sempre usando o peso da mão e pode colocar os dedos sobre o botão, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. E gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, terminamos o primeiro lixamento com a lixa 600 para exatamente unificar a superfície do botão, tirando exatamente a parte grossa dos arranhões que porventura ele tenha. Em seguida nós vamos trocar de lixa, né? Colocar a lixa 1200 acima, que é uma lixa mais fina, e aí vamos repetir o procedimento, tá? Mesma coisa. Faz a referência, né? Para poder dar os quartos de volta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Gira um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5. Gira um quarto de volta. 5. Ok? Então aqui nós fizemos o acabamento, né? Com a lixa 600 e a lixa 1200, o botão praticamente não tem arranhão nenhum. Agora vamos dar um polimento para queimar essa rugosidadezinha que fica muito pouco em cima do botão. Então como é que nós fazemos isso? A gente tira a água corrente, enxuga a superfície e agora nós vamos pegar uma flanela, tá? De algodão, vamos colocar sobre a superfície plana e aqui nós vamos aplicar o Lustramove Silvo, né? Qual é a finalidade desse produto junto com o álcool? É exatamente queimar essa superfície rugosa que ficou nos jogadores após a lixa 1200 e ao mesmo tempo dar o polimento e brilho, né? Mas esse não é o polimento final, esse aqui é o polimento do lixamento. Então você agita aqui o Lustramove, aplica sobre
panela, não coloca água, ok? E aqui você bota um pouco de álcool, que é para queimar. Agora sim, então você vai pegar o botão que foi lixado, tá certo? Vai dar uma lavada nele. Não precisa ser com detergente nesse momento, só para tirar qualquer sólido que tenha ficado. Vai enxugar, logicamente, né? E agora você vai aplicar o polimento com o lustramóvel e o álcool exatamente para deixar o botão polido e brilhoso. Então vamos lá. Pega aqui, o pano está umedecido e você passa sempre no sentido e gira um quarto de volta. Faz a mesma coisa. E faz umas 10 vezes é o suficiente. Novamente, até completar um ciclo de 360 graus. Ok? E aqui a gente fecha o ciclo. É notório, né, quando a gente termina de fazer esse procedimento, parece que o botão acabou de sair da fábrica, né? Ele fica realmente brilhoso, né? E pronto para receber o polimento com a parafina, tá? Então, esse é o procedimento que nós realizamos exatamente na parte superior de cada jogador, para tirar arranhões, para deixar ele brilhando feito um espelho, né? Só lembrando que esse procedimento ele pode ser usado também para você fazer a limpeza de goleiro, tá? E também dos diferentes tipos de palheta, né? Então você pode fazer o mesmo procedimento, né? Bom, então assim a gente termina o procedimento de lixamento dos jogadores na parte superior, com o objetivo de você ter um deslocamento suave da palheta sobre os jogadores no momento de executar o lance, ok? Olá pessoal, mais uma vez vamos dar continuidade aos procedimentos de lixamento e polimento dos jogadores, ou seja, dos botões, né? Nós vamos ver agora qual o procedimento que nós devemos adotar para lixar a parte inferior, a parte de baixo dos jogadores, ok? Esse procedimento ele é diferente do procedimento usado anteriormente para tirar arranhões da parte superior, não só dos botões, como palheta, goleiro, enfim, né? Bom, nós vamos precisar para esse procedimento usar uma superfície plana, que nós vamos usar aqui uma peça de vidro de 6 milímetros, de 50 por 30. Vamos usar 2 recipientes, né, com água, um com água e outro com detergente, tá? Um detergente líquido. Vamos usar também 3 tipos de lixa. A lixa número 320, né? 320, que é uma lixa mais grossa. Em seguida nós vamos usar a lixa 400, né? Também lixa d'água número 400. E finalmente dar o acabamento com a lixa 600. Não há muita necessidade de usar a lixa mais fina nesse procedimento. Sempre colocando uma lixa sobre a outra, né? Começando com a 360, a 400 e finalmente a 600. Só que tem um detalhe. Na hora de fazermos o primeiro lixamento com a lixa 320, né? Ou 360, tem que ser uma lixa mais ou menos grossa, você pode usar a sua mão sobre o botão, sempre fazendo 10 movimentos e girando um quarto de volta para a direita até completar 360 graus. Já com a lixa 400 e 600, a forma de você pegar sobre o botão é diferente, eu vou explicar por quê. Qual é a finalidade desse
lixamento, é você fazer com que a parte inferior do jogador ele fique com a forma convexa, né? Ou seja, com a parte mais alta para fora, você fazendo um acabamento na parte, digamos assim, circular externa da circunferência do botão, deixando apenas a parte central um pouco mais espessa, ou seja, convexa, para que ele tenha o menor atrito possível no momento de você deslocar o botão na mesa, para que ele corra com mais velocidade e de forma uniforme, né? Então, o primeiro lixamento com a lixa 320, você vai pôr as mãos em cima exatamente para você nivelar, para deixar ele totalmente plano. Ou seja, é como se ele tivesse toda a sua área disponível para um atrito sobre a mesa, mas não é isso que a gente quer. Aqui é apenas para você nivelar. Com a lixa 400, aí vai ser diferente. Nós vamos colocar 2 dedos aqui na parte externa, né, da circunferência do botão, e esse terceiro dedo aqui apenas servindo de guia. E nós vamos fazer 10 movimentos, sempre usando apenas o peso da mão, né, no sentido longitudinal. Depois nós giramos um quarto de volta e repetimos esse procedimento até fechar os 360 graus. Posteriormente, nós vamos fazer esse mesmo procedimento com a lixa 600, tá? E no final, que você terminar esses 360 graus, sempre girando um quarto de volta, quer seja para a direita ou para a esquerda, aí você pressiona o botão em cima e dá 5 voltas para a direita e depois 5 voltas para a esquerda, isso com a lixa 600. Qual é a finalidade disso? Você lixar prendendo esses 2 dedos, fazendo pressão na parte externa para cada quarto de círculo. É que você vai desbastar essa parte externa inferior, preservando mais essa parte central. Ou seja, você não vai perceber, mas ele vai ficar com a forma convexa, mas muito pequena essa diferença, tá? Porque você só vai lixar com o peso da mão, não precisa fazer pressão. Sempre colocando água corrente e fazendo os movimentos uniformes, como vocês vão ver. Então, o primeiro procedimento, nós vamos usar a lixa 360, mas vamos colocar as 3 lixas umas sobre as outras, né? Colocar água corrente, e aqui você pega o jogador fazendo pressão em cima dele normalmente, uns 3 ou 4 dedos. 3 dedos, 4 dedos é o suficiente. Então vamos lá, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira um quarto de volta para a direita ou para a esquerda. Eu estou usando aqui a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gira mais um quarto de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um quarto de volta para fechar os 360. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Terminamos com a lixa 360, ele agora ficou plano. Agora vamos mudar de lixa, colocar a lixa 360 para baixo. Agora vamos usar a lixa 400. Agora o procedimento de lixar muda. É como eu falei, você faz uma referência, tá? Coloca esses 2 dedos nessa parte externa aqui, e esse dedo aqui, esse terceiro dedo aqui, apenas servindo de guia. E com o peso da mão, não precisa fazer mais esforço, aí você vai repetir esse procedimento. Deixa a água corrente, as 3 lixas, uma sobre as outras, a lixa 400, que é a que vai ser lixada agora, coloca esses 2 dedos desse lado, esse dedo como guia, e aqui você faz por 10 vezes. Aqui você gira um quarto de volta, mantendo a água corrente. Bota 2 dedos de um lado fazendo pressão, o outro servindo de guia, e faz um movimento de 10 vezes, sendo ida e volta. Gira mais um quarto de volta, coloca os 2 dedos na lateral, o outro fazendo pressão,
com a lixa 400, com água corrente, faz os 10 movimentos e finalmente mais um quarto de volta. Ok. Agora nós terminamos o procedimento com a lixa 400. Então lixamos mais nessa parte externa da circunferência do botão na parte inferior. E agora vamos dar acabamento com a lixa mais fina, a lixa 600. Então colocamos a lixa 400 para baixo, mantendo a lixa 600, que desse conjunto é a mais fina, né, para cima. E agora vamos repetir o procedimento, assim como foi feito com a lixa 400. Então se faz uma referência, coloca esses dois dedos, né, na parte externa, esse servindo de guia, e vamos fazer 10 movimentos. Só com o peso da mão, né? Gira um quarto de volta, 10 vezes. E mais um quarto de volta para fechar os 360 graus. Bom, feito isso, aí o que difere da lixa anterior é que agora você vai fazer 5 giros para a direita e depois 5 giros para a direita, fazendo um pouco de pressão apenas para você polir ou desbastar um pouco essa parte central, para que o botão não fique com uma diferença grande e na hora de você colocar a palheta ele levantar, tá? Então esse é o procedimento. Com a lixa 600, mantendo a água corrente, você pega com esses 4 dedos aqui, ó, né? Vocês estão vendo aí, ó, ok? E aqui você faz 5 voltas para a direita e depois 5 voltas para a esquerda, fazendo um pouco de pressão, né? E aqui você tem o seu jogador pronto para ser polido, né? Então, veja o que nós fizemos resumidamente. Na parte superior, a gente tirou os arranhões usando a lixa 600 e 1200. E em seguida, com a flanela de algodão, nós colocamos o lustramóvel Silvo, no caso aqui, mas você pode usar braço também, é outro produto que vende no mercado. E adicionamos o álcool, umedecendo a flanela, e passamos a superfície superior do botão até ele tirar todos os arranhões e, logicamente, tirar e dar o brilho, né? Logicamente que antes a gente fez um tratamento passando a lixa 600 e a lixa 1200, né? Já na parte inferior, o procedimento é diferente. Nós usamos 3 tipos de lixa. A lixa 320 ou 360, né? É uma lixa um pouco mais grossa. E nós fizemos 10 movimentos, certo? Sempre girando um quarto de volta, colocando esses 3 dedos sobre o botão, apenas usando o peso da mão. Após completar 360 graus, aí nós passamos para a lixa 400, mas sempre mantendo uma lixa sobre a outra. E aí nós colocamos esses 2 dedos fazendo pressão de um lado da circunferência do botão, esse dedo servindo de guia, e fizemos uma referência e 10 vezes no sentido longitudinal e de volta. Giramos um quarto de volta, repetimos o procedimento até inteirar 360 graus, que são 4 giros que você faz, na verdade, né? Feito isso, a gente passou para a lixa 600. Repetimos o procedimento da lixa 400 e finalizamos fazendo pressão em cima do botão, girando 5 vezes para a direita e 5 vezes para a esquerda. Com esse procedimento, nós não dá para perceber a olho nu, mas o que nós fizemos, desbastamos essa superfície inferior nas extremidades da circunferência, deixando esse lado central do jogador para o contato com a mesa, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é o polimento, né? O polimento que é diferenciado também para cima e para baixo. É o procedimento que nós vamos ver a seguir, ok?
vamos aqui dar continuidade à parte agora de polimento dos jogadores, né? Nós já vimos no primeiro procedimento, né, como lixar para tirar arranhões da parte superior do jogador. Posteriormente, nós fizemos o procedimento de lixar a parte inferior, deixando essa parte central mais convexa do botão, para que ele possa ter menos atrito na mesa e por essa razão, deslocar bem na mesa. E agora vamos finalizar a parte de polimento, né, do jogador. Então, nós temos como fazer o polimento na parte superior, usando flanela com a cera de carnaúba sólida, tá? Eu sempre prefiro usar a cera de carnaúba pela facilidade de ter aqui na nossa região, mas superior você pode usar também a parafina, né? Uma vela comum que você encontra em qualquer mercearia, em qualquer supermercado. Mas eu prefiro sempre usar a cera de carnaúba. Isso é uma preferência minha. Então, nós vamos precisar aqui de 2 flanelas e 2 panos multiuso para fazer esse procedimento. Só que tem um detalhe, eu confeccionei essa peça aqui que eu chamo ela de polidor de botões, né? Então, uma peça que ela tem são 3 peças montadas, na verdade, uma peça central e 2 gradezinhas que a gente coloca aqui em cima. E elas são fixadas com parafuso nas extremidades. E essa peça central, ela tem 2 retângulos, umas saliências elevadas, tipo um bastidor, aquele que você faz bordado, que você encaixa um no outro. Só que o bastidor é redondo e esse aqui é retangular. Então o que é que eu faço? Eu coloco a flanela, um pano multiuso, tanto de um lado quanto do outro, né? Pego essas 2 grades, encaixo aqui nessa peça central, aparafuso ela, e depois de aparafusada eu coloco uma peçazinha de silicone nessa peça, que a gente usa ela para dar polimento quando está jogando, para que essa peça não arranhe a superfície da mesa de jogo, tá? E aqui é muito prático, é muito rápido. Então, veja que desse lado eu tenho uma flanela e um pano multiuso, desse outro lado eu tenho uma flanela e um pano multiuso, tá? Então, como é que eu vou fazer esse procedimento? Na parte superior do jogador, eu vou passar a cera de carnaúba sólida. Como é que eu faço? Eu passo essa cera de encontro a esse pano multiuso. Pode ser uma flanela também, ok, pessoal? Tá? Até ele pegar uma certa resistência e essa cera ela ficar impregnada nos poros do pano multiuso. Na parte da flanela, eu vou colocar o poliflor, que é exatamente para polir a parte inferior do jogador, tá? Só que tem um detalhe, eu prefiro usar esse borrifador, né? Que ele é spray. Então aqui eu coloco esse poliflor, que é o material que eu vou usar na base do botão, introduzo aqui dentro desse frascozinho, e aqui eu coloco o borrifador, né? Essa pecinha é facilmente encontrada no comércio aí de variedades. E aqui eu vou borrifar, tá? Essa superfície da flanela, ok? Apenas borrifar, porque eles já saem de uma forma até mais líquida. Feito isso, com o botão que eu vou dar o polimento, eu vou passar aqui só para espalhar. Passar o botão só para espalhar o poliflor. Agora vamos fazer o polimento da parte superior. Na parte superior, como vocês viram aí, eu coloquei a cera de carnaúba sólida até ela formar uma películazinha sobre o pano multiuso. E agora eu vou passar a parte superior do jogador exatamente nessa camada de cera de carnaúba, essa película sobre o pano, de uma forma suave e girando 1/4 de volta. E repito o procedimento. Pronto. Com esse procedimento, na superfície superior do jogador, nós temos uma fina película, uma fina camada de cera de carnaúba, que vai proporcionar o deslizamento da palheta sobre o botão, sem que a palheta prenda no botão, tá?
Porque às vezes num lance de chute a gol, você está com uma precisão, se ele não estiver bem polido e você colocar a palheta, se ela travar no meio do caminho, você já perdeu toda aquela preparação para chutar em gol, ok? Então a parte de cima já está polida com cera de carnaúba sólida. Na parte inferior, aí tem esse procedimento, por isso que a gente tem de usar duas flanelas. Aqui eu passei o pano, eu umedeci o pano com poliflor, né? Esse luxamóvel poliflor. E aqui eu vou passar o botão, não precisa fazer muita pressão. Movimentar aqui umas 10 vezes, girar 90 graus, ok? E fazer mais uns 10 movimentos para cima e para baixo. Pronto. Agora ele ainda continua o botão com uma certa umidade do poliflor. Então aqui do outro lado eu tenho outra flanela que eu não passei nada, né? Então é nessa flanela que eu vou agora pegar o jogador e passar ele umas 10 vezes no sentido longitudinal, para frente e para trás, girar um quarto de volta e fazer mais 10 movimentos, ok? Pronto. Com isso aí eu tenho o botão pronto para jogar. A parte superior, só repetindo, eu passei a cera de carnaúba sólida, passando o jogador sobre a flanela, que continha a parafina, e a parte inferior eu passei o poliflor, né? Então a primeira passagem na primeira flanela ele ficou umedecido, e na segunda, com a flanela seca, eu tirei toda aquela umidade. E o jogador está pronto. Agora, isso não quer dizer que ele vai deslizar bem no campo, né? É necessário que também a mesa esteja lixada, polida, nivelada e na altura certa. E isso nós vamos ver na aula número 4, que é a próxima aula que nós vamos apresentar aqui do curso, ok? Então assim a gente termina a parte de lixamento para tirar arranhões e para fazer o jogador ter menos atrito na mesa, e também fizemos a parte de polimento, tanto na parte superior como na parte inferior dos jogadores. Esse procedimento deve ser repetido com todos os jogadores. Logicamente que após esse trabalho, a gente vai ter de fazer um teste na mesa para saber como é que ficou esse lixamento, ok? Então, vamos lá para a quarta aula, que é a parte de lixamento e polimento da mesa.